meus amigos, o presidente Lula chama Eduardo Bolsonaro de lambe-botas de Trump e sai em defesa do STF. Ou seja, a política nacional está fervendo, está pegando fogo, né? Ainda mais no dia de hoje, trouxemos um vídeo, inclusive, que a Carla Zambelli, né, fugiu do Brasil também, está lá na Europa em rumo ignorado. E agora o presidente Lula, né, vem a público, digamos assim, e chamou, né, o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, de lambe-botas de americano. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Mundo Virtual, deixar o seu like e também o seu hypar. Olha, meus amigos, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que está no seu terceiro mandato, chamou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, né, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, de antipatriótico e lambe-botas do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. A fala ocorreu em uma coletiva de imprensa no dia de hoje. Olha só as palavras ditas pelo presidente Lula ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro deve estar uma fera nesse momento, né? É lamentável que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, esteja lá a convocar os Estados Unidos a se meter na política interna do Brasil. E é isso que é grave, que é uma prática terrorista, uma prática antipatriótica. O cidadão pede licença do mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e pedindo intervenção política aqui no Brasil, né? E o Lula, inclusive, fez com voz exaltada, né? Tava com o olhinho até estalado, assim, de bravo, digamos assim. Durante a coletiva, Lula ainda comentou sobre as sanções prometidas, né, pelos Estados Unidos ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes. O presidente afirmou que o mundo tem regras civilizatórias para a convivência e em que os Estados Unidos precisam seguir essas regras. Traduzindo, né, para um linguajar popular, né, meus amigos? Cada país tem o seu ordenamento jurídico e cabe a outra nação respeitar. É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. Eu tive o passaporte suspenso. Os Estados Unidos precisam apenas compreender que respeitar a integridade e as instituições de outros países é muito importante, disse o presidente Lula. Possível, o Lula deve ter o passaporte, teve o passaporte suspenso, né? Acredito eu que na época que ele passou 680 dias preso, né, na superintendência da Polícia Federal da 13ª Vara aqui em Curitiba, né? Mas essa questão, meus amigos, do Eduardo Bolsonaro, né, está lá nos Estados Unidos pedindo sanção, né, para o ministro de Alexandre de Moraes. Na prática, muitos concordam, né, porque fala assim, olha, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, já deu inúmeras, né, provas que de fato persegue a família Bolsonaro, persegue, digamos assim, a oposição aqui no Brasil. Mas, por outro lado, gente, até do próprio partido já falam, né, ali, digamos assim, sob sigilo, que já tá demais, né? Tá demais buscar sanção para sancionar o próprio país de onde o elegeu. Mas agora a questão é bastante complexa, né? Visto que, né, aos poucos os Estados Unidos vem já, né, praticando algum tipo de sanção, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, como, por exemplo, sabemos que, né, o Alexandre de Moraes passa a ser uma pessoa não grata, né, não é bem-vinda, persona não grata lá nos Estados Unidos, né? Por exemplo, daqui uns dias vai ficar sem visto, não vai poder ter conta bancária, por exemplo, nos Estados Unidos ou em algum banco de bandeira americana, só que, né, o presidente Lula já em várias oportunidades já veio a público que não vai aceitar essas ingerências dos Estados Unidos. Olha, meus amigos, o Brasil e os Estados Unidos têm mais de 200 anos, né, digamos assim, de amizade, né,
são países irmãos, digamos assim, né? Mas agora, por causa do Alexandre de Moraes, o Brasil e os Estados Unidos começam a ter rusgas, digamos assim, né? O que pode futuramente abalar as relações, tanto econômica, política, já está azeda, né, gente? As relações políticas entre o Brasil e os Estados Unidos hoje em dia praticamente é inexistente, mas pode futuramente, né, prejudicar o comércio, né? E aí, meus amigos, você acha que o Lula tá certo? O Eduardo Bolsonaro é um lambe-botas do presidente Donald Trump? Ou você acha que o Eduardo Bolsonaro está certo buscar sanções para o Alexandre de Moraes se realmente ele sente perseguido pela justiça brasileira? Qual é a sua opinião? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Comente aí.